Bom, saudações, companheiros. Meu nome é Wander, estou com o José Fernando. Saudações, companheiros. No episódio de hoje nós vamos tratar dar uma pincelada só, falar um pouco das atualizações da crise na Ucrânia, né? Essa conjuntura internacional que é muito importante para a análise política desse período. E vamos falar mais detidamente, com mais detalhes, tentar destrinchar o fato aí do que foi conhecido como o caso Monark, né? Sim, sim. Bom, como se a gente não tivesse já gravado isso aqui, né? Eu vou... vou falar de novo que, bom, as coisas escalaram na Ucrânia, a gente está prestes a ver um conflito de fato acontecer e a ocupação russa. A gente só quer ressaltar que a gente apoia essa movimentação russa, não por se tratar de um movimento imperialista nem nada, isso não é a característica que está dada aqui, mas sim é uma resistência, uma tentativa de resistir à ofensiva imperialista dos Estados Unidos com a OTAN. Como eu já disse antes de apagar o episódio por erro técnico, a Ucrânia é um país estratégico, é muito próximo da fronteira e tem armas nucleares, que é um fato novo para mim, que eu não sabia. Eu também não sabia que eles tinham armas, assim, esse potencial bélico eu não sabia. Então, o que torna mais claro ainda o interesse de pôr eles na OTAN, né? Não, como se fosse uma coisa super inocente de levar democracia para a região ali, o que a gente não verifica. O que está acontecendo mesmo é jogo de poder. Eles querem ter domínio ali na região e ameaçar a Rússia. É uma coisa que a gente já é muito óbvia. E se a Rússia, de fato, ocupar o território, ela vai estar dando um passo apenas para se preservar e não para atacar um inimigo, até porque eles não são inimigos, né? São povos irmãos. É um movimento estratégico, né, da Rússia nesse momento. Eles não têm sangue de barata, como já ficou claro inúmeras vezes. Eles têm potencial de armamento para fazer frente à máquina de guerra imperialista norte-americana. Então eles acharam melhor não deixar esse verdadeiro assinte, que é o pessoal ficar do lado da sua casa lá com o canhão virado para sua bunda e sem fazer nada, né? Outros países que são mais subalternos, que são ou não têm o potencial bastante para fazer frente a essas ameaças armadas que os Estados Unidos faz frequentemente, não teriam essa posição, mas a Rússia pode ter, está fazendo isso aí de modo assertivo, e a gente acredita que eles não vão amarelar, não, como diz na gíria da rua aí. Eles vão levar isso aí até as últimas consequências e que a gente pode entender que vai ser ruim para os Estados Unidos isso aí, porque a China já diz que também não vai aceitar esse tipo de provocação. Eles já têm uma pendência no caso de... nossa, me fugiu, Taiwan, sim. Né? Então aproveita, o pessoal já decide a coisa de uma vez só. E parece que a coisa está se desenhando mesmo para a política vai sair da diplomacia e vai para um conflito aberto. Na esteira de toda essa crise tem uma informação: digníssimo, excelentíssimo presidente da República vai encontrar com Vladimir Putin na quarta-feira próxima, acho. Sim. Mas não vamos confundir isso aí não, que ele esteja favorável assim. Isso é um caso, ele vai discutir, sei lá, alguma coisa... Diz que vai estreitar relações, né, lá com o país, né? Mas muito provavelmente é para fazer uma provocação lá pro John Biden, que ele considera que é um esquerdista, né? Tomara. Não é que eu acho que vai acontecer isso, mas se por um acaso um míssil desconhecido atingir o avião presidencial e o Bolsonaro explodir... Tá na conta da crise ali, né? Ai, caralho. Bom, vamos passar já pro assunto principal, que eu acho que é o que mais importa agora, porque esse caso também tem a ver com as movimentações imperialistas, mais indiretamente, né? Mas a gente pode traçar os paralelos, fazer as ligações, para que os companheiros entendam qual é o tipo de política que está sendo desenhada para o futuro. E talvez isso, como vai ficar como registro, né, a gente use para demonstrar que foi um processo de fato, que teve várias etapas e que essa é uma etapa que a gente está vendo acontecer na nossa frente e que vai levar a um fechamento, talvez leve, né, caso escale, a um fechamento autoritário nunca antes visto, assim, porque acho que no tempo da ditadura, obviamente, a coisa era pior, mas hoje em dia, como é uma opressão difusa, essa questão que a gente vai tratar da liberdade de expressão, como é uma opressão difusa, muita gente acaba entrando na esteira da opressão sem nem perceber. Então o cara, ele fala assim, eu tô defendendo um princípio democrático, se eu me
posto contra o nazismo, como é o caso do que aconteceu, né? Só que a forma como você faz isso, ela importa tanto quanto o conteúdo do que você tá defendendo, ou que você está se opondo. Então, por exemplo, vamos explicar o caso e a gente volta nessa abstração que eu estava fazendo agora. O Monark, ele estava numa entrevista, né, junto com o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral. Diga-se de passagem, aqui também é uma mesa tóxica, né? Tipo um Chernobyl, assim. Uma mesa bem estranha, né? E não podia sair nada bom dali, porque o Monark ainda, pra aguentar os caras, teve que beber muito, né? E aí... Isso não dá pra culpar o rapaz, porque... Tá perdoado. Se tá perto da Tabata Amaral e do Kim Kataguiri, você precisa tá com doses cavalares de álcool na cabeça, né? Então, eu também, se eu estivesse lá, eu estaria me drogando ao máximo, talvez até com morfina, pra aguentar a dor de ouvir o Kim Kataguiri, né? Mas então, o que acontece é que no meio da discussão eles estavam debatendo a extrema-direita, as facetas da extrema-direita, e uma das facetas da extrema-direita é o nazismo, e em determinado ponto eles começaram a debater qual seria a melhor forma de lidar com o nazismo, né? E entre várias das propostas, o Kim Kataguiri e o Monark concordaram que proibir o nazismo de existir não era uma boa ideia. E o Monark, inclusive, ressaltou que um partido nazista seria uma solução melhor do que a atual conjuntura de reunião dos nazistas, que é tudo clandestino, tudo às escuras e tudo mais. A discussão ia nesse sentido e terminou tudo bem, cada um foi pro seu canto, né? O Kim voltou pro inferno, da onde ele veio, a Tabata Amaral pra Direitolândia e tal. E tudo bem, todo mundo dormiu e acordou no outro dia. Eu, pelo menos, né, sempre olho o Twitter. Não, o negócio tava armado já, tava... Eu olhei lá o Monark no Trending Topics, né, em primeiro assunto mais comentado, falei, deve ter falado qualquer outra coisa, né, sobre liberdade de expressão, isso sempre vira polêmica, só que dessa vez a polêmica escalou muito mais. Da última vez tinha sido a questão do racismo, né, o Monark tinha dito que os racistas... Uma pessoa teria direito de ser racista. Exato, na época acho que a gente tirou um artigo, acho que eu fiz um vídeo, foi um vídeo. Fiz um vídeo comentando isso, dizendo que ele estava certo na colocação dele de que as pessoas de fato têm direito de serem imbecis, de estarem erradas, de terem pensamentos equivocados. Não está errado isso. A questão é que o pessoal confunde muito essa colocação com o apoio ao racismo ou com o apoio ao nazismo. Como ficou no caso no racismo nem tanto, mas como ficou mais claro no caso do nazismo. O cara passou a ser taxado como um nazista. É como se nazista. Tivesse levantado uma bandeira com uma suástica e falado assim, olha, eu sou a favor do nazismo, quero que o nazismo... ele disse outra coisa, né? Ele disse que se um cidadão for anti-judeu, ele tem direito de ser anti-judeu. É a mesma colocação sobre o racismo. É a mesma coisa, porque só que ele tocou num assunto e, inclusive, a gente tirou um artigo sobre isso. Eu acho que não está no Instagram, mas está no Facebook aí do RevoluCast. Quem quiser pode acabar lendo lá. E o Wander já deu um bom preâmbulo de tudo isso. E o que a gente tem que ir assim, não falar o que já foi repassado, se ele tem ou não direito, etc. e tal. A gente vai tentar desmontar um pouco a hipocrisia do pessoal que está esquartejando esse rapaz. Parece que só faltou eles ressuscitarem o Torquemada para queimar esse cara numa fogueira, para espiar os pecados dele. A coisa é assim, o que esse rapaz, esse youtuber, ele é um youtuber, né? O erro que ele fez é um crime de pensamento. Isso é um negócio abstrato, não tem como se enquadrar, porque de fato ele não é um nazista. Você vê, ele falou uma coisa lá, falou uma besteira. Só fazendo um adendo, a gente sempre cita que o PCO, como temos aqui um militante, um valoroso militante que está nos ajudando aqui, que representa muito bem os ideais do PCO, e a gente também tem uma afinidade gigantesca. Eu tenho que lembrar que o único partido que eu vi que se posicionou a favor do direito de liberdade de expressão do Monark foi o PCO. Eu estava vendo a análise que o Rui fez, acho que foi ontem, ou antes de ontem, eu não lembro. Ele estava lá no Brasil 247. Assim que aconteceu, se demitiram. Eu acabei não vendo. Eu acho que ele fez uma outra análise agora também, que todo sábado ele faz, né? E ele comentou uma coisa, ele falou, cara, isso aí é igual a 1984, existe um crime de pensamento agora instituído. Você não pode... O livro do George Orwell, né?
Lá era assim, você não poderia pensar uma coisa fora do que tá programado, que você estaria cometendo crime, estaria sujeito a ser penalizado. Então assim, o sujeito não matou ninguém, ele não se colocou contra ninguém. Até mesmo, é aí que tá, a gente precisa extrapolar, né? Porque já que a proposta é ir além do que já foi dito, a gente precisa extrapolar. Se o cara for nazista, se ele, por exemplo, ele pensa em, eu não gosto de judeus, negros, ciganos, gays, não gosto. Ele cometeu algum crime? Essa é a grande questão que a galera tá debatendo. Porque de acordo com a direita e com a esquerda, que ineditamente se uniram, seria um crime o cara pensar isso. Quando na verdade o crime de fato é você agredir essas pessoas, você invadir o espaço delas, não pensar que você é contra essas pessoas, porra. E o que fica bem claro, o nível de confusão que tem tanto na esquerda, aí essa esquerda pequena burguesa, esquerda identitária que saiu em campanha para queimar ele na fogueira, e a direita que aproveitou a deixa para chutar a bola pro gol, é uma coisa. Nenhum deles está combatendo nada. Não. Está combatendo absolutamente nada. Pouca gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos tem um partido nazista legalizado. Sim. Com suástica e tudo. Essa questão acho que até o próprio Monarca levantou no programa. É aquela coisa. Não é mais fácil de controlar os caras? Se ele se transformar numa máquina, sei lá, vai ganhar as eleições, vai fazer alguma coisa, o pessoal já fica esperto para tentar resistir a isso. Até porque na própria Alemanha nazista, as milícias nazistas foram proibidas também. Não é porque... Óbvio que a resistência não foi uma resistência suficiente para conter o nazismo na Alemanha, mas houve uma certa resistência estatal à organização nazista e a gente viu que não funcionou, né? No final das contas, Hitler subiu ao poder sem grandes protestos, o Partido Comunista Alemão enfiou o rabo entre as pernas. Acho que o Partido Social Democrata também existia na época, também não fez porra nenhuma. Então, assim, o caminho da proibição estatal não leva ao impedimento de nazista nenhum. O nazismo é proibido no Brasil. Não sei se alguém já sabe disso, mas é proibido você portar bandeira, você fazer apologia. É proibido você fazer o partido nazista no Brasil. Você não pode fazer isso. Você não pode registrar isso no TSE. Já é proibido, mas tem nazista pra caralho aqui, velho. Então, só que isso aí, ele contribui... Na percepção que a gente está tendo aqui, ele contribui muito pouco para a causa antinazista, por exemplo. Tudo bem, você impede a agremiação. Os caras não podem se reunir, eles não podem lavar um estatuto e começar a militar, soltar a carteirinha para a turma lá. Não pode usar a suástica, tudo bem. Só que, por exemplo, São Paulo tem inúmeros grupos neonazistas organizadíssimos. Sim. E esse pessoal atua, pior, nas sombras, né? E tem a ameaça de que seja legalizado sem a palavra nazismo e sem a suástica, como é o Aliança pelo Brasil, o famoso 38ão. Que ele é um partido fascista, de pura cepa, que eu não vi ninguém ter chilique com isso aí. O nazismo, vamos fazer uma definição rápida aqui, é uma variação do fascismo com outras coisas, com outras caras. Tudo bem que o fascismo tem uma consolidação maior na figura do fascismo italiano, do Mussolini, mas se você tira as figuras, os símbolos, o que sobra do fascismo é uma ideologia anti-povo, anti-trabalhador, anti-operária, anticomunista. Isso daí, você encontra no Brasil a rodo, caralho. Já com partido estatuto há muito tempo. O Kim Kataguiri, por exemplo, ele não é filiado ao DEM? Agora o DEM virou uma outra coisa. Se juntou ao PSL, virou União Brasil, acho. Mas é isso, né? A princípio era o DEM, não era? Que ele era? Era. Então, o DEM, se o pessoal pegar a historinha lá, o DEM era o antigo PFL. O PFL era o antigo Arena. Sim. Que era o partido que congregava o pessoal da ditadura. Fascismo puro. Esse pessoal não é nazista? O PFL foi fundado não só por ele, mas por um cara que chamava Jorge Bonhauser. Sim. O cara era um maluco direitista. Então, assim, qual que é... Mas o perigoso é o rapaz lá, o Monark. Caçaram o rapaz, ele perdeu lá a sociedade dele com o outro cara. Aqui no Brasil também teve um movimento chamado Movimento Integralista, que esse aí era uma tentativa mais clara. Já tinha mais características nazistas. Né? Hoje em dia ainda tem um resquício desses putos aí, mas já é bem mais residual. Mas antigamente, na década de 30, 40,
Até agora, até no final, assim, antes do Plínio morrer, nos anos 80, ele era uma figura bastante popular e tinha uma legião de pessoas que seguiam esse cara. Eu acho que numa das eleições ele chegou a ter, tipo, 30% dos votos. Ele ia bem. Ele ia muito bem no Brasil. Esses 30% de voto que ele tem se manteve ainda fascista e agora vota no Bolsonaro, entendeu? Não é que tenha mudado. Eu até postei um meme no meu Instagram zoando isso. Não é que o pessoal não goste do nazismo, não goste do fascismo, não gosta da palavra. Que já está associada com um movimento. Você pode fazer tudo que seja nazista, você só não pode falar que você é nazista. Exatamente. Aquele negócio, tem cara de nazista, tem jeito de nazista, fala coisa nazista, mas não é nazista, porque ele não tá com a suástica e ele não falou que ele é. Então você pode fazer. Os caras eles estão tentando, o filho do Bolsonaro lá, o Eduardo, um deles, né? Ele tá correndo o Brasil aí tentando organizar esse partido. Isso Sim. aí teria que chamar mais atenção da esquerda do que esse rapaz. Exato. E até aproveitando que você citou o Eduardo Bolsonaro, ele está tentando uma outra coisa também, que é muito característica do nazismo, que é proibir o comunismo, que é... Ele não demorou nada, ele já, na esteira desse negócio, ele já mandou. Falou, não, ideologias totalitárias, que é uma outra coisinha que está aí, uma palavra que a gente precisa um dia destrinchar. Precisaria... Que é um conceito de totalitarismo, como se assim, você pudesse colocar numa mesma caixa o nazismo e o comunismo por serem ideologias supostamente totalitárias. E aí o que você encaixa como totalitário? É um regime que tem um líder forte, que seja amplamente popular e que tenha características autoritárias. E aí eles puxam para comparar o Stalin. Gente, a gente já falou aqui, acho que... o Stalin é um capítulo difícil, né? Ele estabeleceu uma ditadura. O stalinismo e o comunismo têm diferenças. A gente já deve ter citado isso, deve ter falado por alto, mas... Em grande medida, o stalinismo é contra o comunismo. O stalinismo, o Stalin em si, ele caçou vários dos comunistas mais importantes, matou o Trotsky, porra. Como é que você vai defender um regime desse? A gente precisa fazer um episódio mais detalhado sobre as caracterizações do stalinismo e do comunismo, porque isso abre uma brecha gigantesca para esse tipo de atitude que o Eduardo Bolsonaro tomou, que é colocar na mesma caixa e tentar proibir como se fosse a mesma coisa. Eu estava até fazendo uma pesquisa sobre um episódio da história da Rússia, que é o caso do Holodomor. Nossa senhora, esse negócio aí... Esse é uma das coisas mais filha de uma puta que esses caras já inventaram. Não, até casa muito bem com o que a gente começou falando sobre a Ucrânia, porque foi um episódio na Ucrânia. Você já ouviu falar do Holodomor? É como se fosse é um holocausto de sinal trocado, que se feito pela esquerda. Não, teve uma grande fome nos anos 30 na Ucrânia e morreu muita gente lá. E isso casa justamente com a época que o Stalin assumiu o poder, e ele faz uma política de coletar grãos da Ucrânia para poder sustentar o progresso industrial da Rússia. Então ele começa a confiscar muitos dos campos da Ucrânia e no meio de uma crise de abastecimento que eles já estavam passando, isso se torna uma hecatombe. Realmente, de fato, muita gente morreu. Só que assim, todo mundo que puxa essa teoria, que fala disso, oculta que essas fomes, essas secas que ocorriam na Ucrânia eram sazonais, aconteciam assim, de 10 em 10 anos, acontecia sempre. O país estava passando por uma época de guerra, porque a galera... Na guerra as coisas ficam mais difíceis mesmo. A galera tem consciência de que houve uma revolução ali, eles estavam tentando organizar o país, mas não foi uma coisa simples. A Rússia foi atacada sem parar desde que os bolcheviques assumiram o poder. Então, tanto a Rússia quanto a Ucrânia estavam vivendo um período de caos. Organizar o caos naquela época não era fácil. Então, assim, de fato morreu muita gente, de fato Stalin... Ele tem uma responsabilidade nisso? Tem. Só que isso não é uma característica do comunismo. Eles colocam na conta do comunismo como se fosse assim, não, os caras causaram o holocausto, pô. Isso é a ideologia do partido. E assim, eu duro que é uma coisa que você não consegue esclarecer sem ir muito profundo. Então parece que é uma coisa assim, muito fácil de perceber. O Stalin era um bolchevique. Sim. Ele era um revolucionário de 17. Depois que ele... se engessou naquela burocracia, fez um negócio horrível, aqueles expurgos de Moscou e tudo mais. Aí ele já, tipo assim, embora ele tivesse uma ideologia marxista de nome, só na teoria mesmo, as práticas dele desmentiam completamente isso aí. Outra coisa que é posta na conta dos comunistas, está no livro negro, lá que foi esse cara que mataram, é as coisas do Pol Pot, no Camboja.
cara nunca foi marxista. O governo dele era uma coisa assim muito mais... aquela parte do... Ali a Indochina, ela tem uma religião muito voltada para... É um espiritualismo... é difícil de explicar agora. Mas assim, a teoria dele era mais voltada para isso. O que ele fez? Ele fez um processo que ficou conhecido como proletarização. Ele pagava, o pessoal trabalhava num escritório, numa coisa assim, dava um facão na mão do cara, o cara tinha que cortar cana, por exemplo. Ele fez isso, acabou a produção o idiota descentralizou o país dele, acabou com a indústria do negócio. Aí o pessoal começou a morrer de fome. O que foi isso aí? Quem que fez isso? O comunismo. Porque o Pol Pot era comunista. Porque uma vez na juventude dele... ele se encontrou com um grupo marxista na França, pronto. O cara era o Lenin. Né, E o pessoal esquece de dizer que o comunismo, numa época, ele foi muito, mas muito popular. Então, qualquer partido que existia, que se constituísse, ele era influenciado. Hoje em dia também, mas a coisa foi um pouco deturpada. Né? Hoje em dia, cada um tem o seu próprio marxismo. Mas perto na academia você tem uns 50, por exemplo. Você tem marxismo ecológico. Eu ia falar justamente isso. Tem vários. O cara pega uma ideologia dele lá e fala assim, não, Teletubby marxismo. Aí ele inventa lá e faz. Não é bem assim que funciona, cara. O marxismo ele tem os princípios dele, você não pode adaptar do jeito que você quiser. Você pode fazer uma interpretação do mundo à base do marxismo. Isso não é ortodoxia, porque assim, você chega nas discussões acadêmicas, os caras vão falar que você é ortodoxo. Ortodoxo eles querem dizer assim, você é um religioso, aí você pegou o Capital, que é a sua Bíblia, e tudo que sair dali está errado. Não é desse jeito. O marxismo é uma ciência. Ele tem um método e tem o objeto dele, que o método dele é a dialética. E a história seria o objeto dessa ciência. Como que você vai ser, não pode... É ortodoxo? Não. Isso aí, se você sair dali, por exemplo, e retornar ela a uma ideologia, a uma filosofia idealista, você não está sendo pouco ortodoxo, você está deturpando, já não é mais marxismo. Você pode dar um outro nome. Não é você que está falando, a mesma coisa que você pegar a teoria da gravidade. Aí eu vou dizer assim, você achar que você vai subir em cima de um prédio e pular, e você vai ser, eu vou cair porque eu não vou e eu vou morrer esbagaçado lá no chão. Aí o cidadão chega e fala assim, para de ser ortodoxo, pula aí, pô. Pode ser que é uma teoria, você não... a realidade não se curva só. O cara lá falou isso aí. Não, de fato. E outra coisa também que deturpam bastante é a trajetória de vida, a biografia dessas pessoas. Por exemplo, o Stalin mesmo, como você assinalou, era um bolchevique. Em 17 ele estava lutando a guerra, estava derrubando o czar, estava fazendo a revolução. Ele fez a revolução. De fato, você pode chamar ele de revolucionário nessa época. O que ele se torna depois, e outra, isso acontece muito. Tem vários comunistas que começam de uma forma como revolucionários e depois se deturpam, viram outra coisa. Muitos. Olavo de Carvalho, como a gente falou ele no não era passado, comunista? foi um comunista. Depois virou um astrólogo maluco, ideólogo da extrema-direita. Você não pode simplificar o comunismo às pessoas que fizeram, e é uma época que ocorreu. Você tem que observar as coisas de frente. Mas assim, voltando para o caso do Monark, uma coisa que eu quero observar, que me deixou muito, muito chateada, foram as posições. Assim, tanto o PT quanto outros influenciadores, outros partidos, correram para dizer que o Monark fez era imperdoável, que a liberdade de expressão não é absoluta, que é uma coisa que a gente... já debateu aqui num episódio específico, acho que o Danilo Gentili, né? Que a gente falou. E teve um outro episódio também que a gente estava falando sobre essa questão da liberdade de expressão, que eu queria retomar, queria reforçar. Assim, o marxismo, sempre, todos os grandes marxistas defenderam a liberdade de expressão irrestrita. Isso tem uma causa simples. Eles sempre falaram, dar poder ao Estado para reprimir a população, não importa se é o motivo mais belo do mundo, se é para salvar as crianças, se é para tornar o mundo um lugar de arco-íris e algodão doce. Não importa. Se você dá poder ao Estado para reprimir a população, isso se volta invariavelmente contra a classe trabalhadora. Porque você tá... Eu vi gente falando assim, o Xandão vai entrar com um processo. Nossa, isso aí foi deprimente. Isso dá depressão. Eu olhava esses caras falando isso e falava... Eles esqueceram que esse cara é o fascista. Ele é ministro do Temer, porra. Esses caras não estão nem aí para nazismo, eles são nazistas. O STF,
ajudou nas fases de eleição, que elegeu esse homem que está aí fazendo essas atrocidades todas aí. Como é que você pode deixar que esses caras decidam o que a sociedade pode ou não fazer? Eles vão nadar de braçada se for dado um poder desse para eles. E outro, o STF ainda. Uma instituição das mais reacionárias do Estado, não é eleito por ninguém. Cria uma indicação. Sim. Do cara, é uma indicação presidencial. O cara, da cabeça dele lá. Ele tem uma lista de... não sei quem que monta lá, deve ser o Poder Judiciário, monta uma lista lá de caras que eles acham legais. Você imagina só os caras dessa lista. Aí o presidente vai lá e escolhe um. O Bolsonaro não escolheu o dele lá, o evangélico dele lá? Sim, a gente fez um episódio aqui sobre o Estado e a Revolução, né? O livro do Lenin, e a gente falou assim, a gente deixou muito claro, estava escrito textualmente, acho que eu até li o trecho, que o Estado é uma expressão de classe. E qual classe é essa? É a burguesia. O Estado é burguês, aí em última instância. Você dá a sua liberdade de expressão para ser controlada por um Estado, controlado pela burguesia, você está dando de bandeja a sua própria liberdade para pessoas que te odeiam, pessoas que são contra você. Mas eu acho que nesse caso do monarca, eu não sei se é a opinião de vocês também, mas o que eu fiquei mais surpreso foi que a esquerda começou a Inquisição. Sim. Não foi a direita. A direita olhou e como esse pessoal, eu estou tendo que admitir isso, como esse pessoal é mais inteligente do que os esquerdistas de plantão aí, eles olharam e falaram, é nossa chance. Sim. Aí embarcaram. E teve coisas desmoralizantes para quem defendeu isso aí. Quem saiu em defesa de esquartejar o monarca? Damares. Nossa. Você quer é uma mulher monstruosa. Sérgio Moro. Nossa Senhora. Gilmar Mendes. Só democrata. É só cara democrata. Isso é uma barbaridade que esse rapaz falou. Não, e a esquerda ainda usou como argumento que assim, o monarca é um milionário. Ele não é gente do povo. Você não pode defender a liberdade de expressão de um milionário, já que ele é... Funciona assim. Não funciona assim, gente. É um negócio que assim... Eu sei, muita gente bem intencionada, de verdade, assim, de coração, se posicionou contra as falas do monarca, acreditando que ele estava fazendo uma defesa do nazismo e de que aquele tipo de argumento, aquele tipo de frase que ele disse, alimentaria o ódio, alimentaria a repressão da população, que combater dessa forma, impedir ele de falar, que o combate é esse, né, e cancelar o monarca, seria benéfico para tornar o ambiente menos perigoso para essas minorias, para essas pessoas que o nazismo tem como alvo. Só que assim, a gente também já falou isso aqui, e não custa nada repetir. O enfrentamento do nazismo, do fascismo, ele se dá no território em que eles se pretendem ocupar. Então, por exemplo, o território do pensamento é um território privado, é um território individual e pessoal. Você não pode enfrentar nenhum nazista nesse território, é impossível. O cara vai continuar sendo nazista pro resto da vida dele. Aonde que você enfrenta o nazismo? Bom, no território democrático. Se o nazista tenta ocupar a rua, por exemplo, que é um local por excelência democrático da população, você tem que expulsar os nazistas da rua. Como que você faz isso? Bom, se eles estiverem com um pedaço de pau, você vai armado, dá tiro neles. Se eles estiverem armados, você arruma um tanque, você tem que estar sempre uma escala além desses caras, para você poder explodir eles onde estiverem. Exatamente. E esse é um esclarecimento que o pessoal tem que ter, porque é o seguinte, é a única coisa que vai fazer o Estado burguês se modificar de fato, mas se modificar de fato mesmo. Um exemplo muito claro disso aí é a condição dos negros norte-americanos, que eles sofriam muito com o apartheid. Uhum. Por exemplo, o negro não podia frequentar escolas, não frequentava os mesmos ambientes dos brancos, principalmente no sul dos Estados Unidos, isso aí, depois que lá o racismo lá é bem escancarado mesmo. Sim. E até a Ku Klux Klan, que ainda, eles existem, mas agora estão um pouco mais domados. Eles matavam o cidadão na rua. Sim. Tinha lugar que eles viam um cidadão negro passando, o cara estava passando de carro, eles paravam o cara, tiravam o cara do carro e matavam o cara enforcado. O que aconteceu? O Estado não fez absolutamente nada. Uns negros mais organizados, bem pensantes, o que fizeram? Eles organizaram um negócio que ficou conhecido como Pantera Negra, Black Panther, e começou a meter bala nos caras da Ku Klux Klan. Sim. Chegavam nas igrejas que eles tinham de fachada lá, metia bala em todo mundo, como virou um caos o negócio. O que o Estado fez? Falou, não, peraí, a gente vai ter que interferir, senão isso vai ganhar contornos revolucionários. É muito Só interessante. resolveu na rua. Não, e é muito interessante. Você acha que o Alexandre de Moraes, norte-americano, ia falar assim, olha, não matem os negros, é pecado, hein?
Você vai morrer se eu fizer isso aí. Deus não gosta. Eles estavam nem ligando. O Senado norte-americano se cagava para isso aí. É outro território de debate Não. também, que é a questão do armamento, que a gente sempre debateu, que também somos 100% a favor do armamento popular, não temos nenhuma restrição quanto a isso. Mas assim, o que foi resolvido, como você está dizendo, foi na base do fuzil. Os caras pegavam um fuzil, andavam armados ostensivamente, eles tinham... Fizeram o grupo de autodefesa, eles faziam um negócio lá, por exemplo, ia ter um... Os negros norte-americanos são protestantes e tal. Ia ter uma igreja, lá um culto, alguma coisa, eles ficavam na porta. Chegava nego lá com aquela caminhonete com a placa, metia bala já. Nem se o cidadão estivesse passando lá, ele já tomava o pipoco. E só assim a situação só se muda. Daí o Estado Civil reprimido ao ponto de falar se hoje a gente faz alguma coisa ou vai sair do controle. Sim. Aí o que eles fizeram? Eles criminalizaram a famosa KKK, né? Eu quero até aproveitar para recomendar um filme que eu assisti recentemente e que eu gosto muito, que chama Judas e o Messias Negro. Vocês viram esse filme? Esse filme ele conta mais a parte do fim do Black Panther, lá nos anos 70, que é muito interessante porque teve justamente o dedo do Estado. O Estado norte-americano matou líderes negros importantes dos Panteras Negras. Muita gente se pergunta onde foram parar os Panteras Negras, né? Eles acabaram como partido, mas não foi uma coisa natural. Não foi assim, tipo, já deu, a nossa luta acabou, vamos parar. Não, o Estado americano matava de fato os líderes. Tem um cara, se eu não me engano, tem um cara preso até hoje. Tem. O cara pegou mais de 40 anos de cana. Por terrorismo. Eles começaram ou fazer perseguição judicial contra esses líderes, ou de fato mandar a polícia mesmo invadir os lugares e matar os caras assim, a sangue frio. Então assim, é preciso entender que o Estado, quando ele está realmente disposto a combater um inimigo, ele toma as características que ele realmente tem, que é características fascistas de fato. Não tem como a burguesia apelar a outra força que não seja a força do fascismo para derrotar o movimento popular. Então, assim, eles não têm força. Quase instituições normais, assim, sem você mobilizar uma coisa. O caso da Alemanha, mais uma vez, vem ensinar muito sobre isso. Exatamente. Os nazistas tinham uma força paralela, uma milícia. Eu acho que chamava SA. Sim. Ela não ficou reconhecida porque vocês vão ver o que aconteceu, né, com elas. Eram os caras dos mais malucos, truculentos que podia existir. Eles andavam armados, eles andavam sempre perto dos líderes principais lá. Eles eram mais violentos que a SS, só para você ter uma ideia. Acho que o uniforme deles era preto. Era preto inteiro. Diferente. Aí teve um episódio, vocês podem procurar, chama A Noite das Facas Longas. Burguesia chegou pro Hitler e falou assim, olha, não dá mais. Os caras aí estão malucos, eles estão matando todo mundo. Matando inclusive nazistas. Matando nazistas. Ele considerava que o cara não era tão direitista, ele já matava o cara. O que aconteceu? Teve um expurgo. O Hitler mandou matar todo mundo da SA, até os grandes líderes lá deles. Aí, assim, ou seja, teve um expurgo do próprio partido. Eles vão se controlando, usaram lá a polícia para chegar esse tipo de polícia deles lá, para conseguir chegar no poder. Não precisava mais, eles descartaram. Mas para vocês verem como que nem eles controlam direito o fascismo. Quando você abre uma porta do inferno, vai sair coisa dali que... E tem uma outra característica desses eventos históricos relacionados mais ao nazismo clássico, que eu observei nas manifestações que tiveram das organizações judaicas aqui no Brasil. Várias delas se levantaram para dizer que era um absurdo que o monarca tinha falado e que o povo deles tinha morrido no local. Que não é mentira, é tudo verdade. Isso é uma indignação que aconteceu mesmo, né? É de fato. Só que assim, vamos colocar as claras. Essas instituições judaicas do Brasil, todas elas foram entusiasticamente favoráveis à eleição do Bolsonaro. Eu posso estar me equivocando em dizer todas, tá? Mas várias delas eu vi se manifestando a favor desses fascistas filhos da puta que hoje estão aí dizendo que são contra nazistas. Então assim, tudo bem, os judeus sofreram muito, é uma coisa lamentável. Só que assim, essas instituições são uma hipocrisia do caralho. Não acredito em nada do que eles falam. Toda a indignação desse povo aí. Inclusive nos anos 30 tiveram judeus que eram nazistas. Pouca gente fala isso, mas eles se colocaram à frente, falaram que não, vamos apoiar aqui o Führer, que ele
Nós somos uma raça ariana também e tudo mais. Depois eles viram que não era bem assim. Né? Quando chegou o trenzinho lá, eles viram que a coisa não era assim. Exatamente. Tiveram que fugir depois. O pessoal era louco. O movimento nazista teve um amplo apoio da burguesia. A gente não falou aqui ainda. O apoio, assim, porque parece que o Hitler surgiu do além do aquém. Surgiu lá, ele apareceu, o austríaco maluco, com o bigodinho lá, ele apareceu e todo mundo falou, que cara legal, vamos deixar ele fazer umas atrocidades? Não é assim. De forma alguma. E aquilo foi gestado. Não. Aquilo é assim mesmo, ele subiu no poder porque a classe média, a burguesia alemã, achava aquilo mesmo. De fato, a gente tem empresas não tipo gostava a Bayer, viu? IBM, Bayer, Volkswagen. a Fundação Ford, que era norte-americana, apoiou entusiasticamente o nazismo. Não, esse Ford era um puta de um nazista, filho da puta. O cara também. era nazi mesmo. E Não aqui no Brasil, assim, é tão hipócrita como essas empresas agora que são plurais, elas são a favor da diversidade. Né? É tão hipócrita quanto. Por exemplo, você pega o livro do Hélio Gaspari, aquela 5 livros que ele tem sobre a ditadura, que lá é ouro puro. Pega o volume que chama Ditadura Escancarada. Quando vai estar a montagem do aparelho repressivo. Você vê a montagem do DOI-CODE, que foi a sucursal do inferno montada no Brasil daquela época, aonde que foi massacrado milhares de pessoas ali. Torturadas, mortas. Aquilo lá foi subsidiado, embora ela tenha todo o trâmite legal passado pelo Exército, quem deu grana para fazer essa estrutura e o funcionamento daquilo lá foi a empresa. Volkswagen dava carro. Tinha uma empresa que dava comida congelada para os caras lá. Você via tudo. O Estadão parece que dava carrinho lá para os caras ficar paisana. Então, assim, agora eles são democráticos, viu? Eles apoiaram esse regime que era um regime super fascista. Sim. Agora eles colocam lá, aí eles gostam do gay agora, né? Eles colocam 2 gays beijando no comercial e o pessoal adora. Esquece o que aconteceu. Vamos falar do iFood, pô. O iFood, que é a empresa de precarização do trabalhador. Os caras são uma empresa de escravização moderna. Eles não estão nem aí. Tiraram o apoio do Monark também? Acho que sim, eu não tenho certeza, mas deve ter tirado. Tem uma lá que é um site de prostituição, como é que chama? O Fatal Model. Diz que não quer compactuar com... Viu? Isso é piada pronta, pô. Viu? Olha pra puta que pariu, meu. Moral ilibada dos caras, né, velho? Cara, se eu tenho uma empresa séria, você acha que eu vou ficar com esse rapaz aí falando besteira, pô? Não, a gente tem que colocar as claras. É uma hipocrisia absurdo pura. Que aconteceu. Essas empresas, e durante a ditadura também, essas empresas se beneficiaram pra caralho. Eles estavam ali colados junto com os militares, não era à toa, não é porque eles apenas eram maus, porque eles eram de moral questionável. É porque eles estavam degolando o Brasil, tirando tudo que eles puderam do Brasil. Economia, pô. Aquele cara uma personalidade obscuríssima do regime, era um cara que... Hayden Bollesen. O cara era um executivo da Ultragás. Sim. Ele não só dava dinheiro, como que ele devia ser um sádico fudido, ele participava de sessão de tortura. Nossa, assistia, etc. e tal. Aí ele foi morto por uns guerrilheiros lá. Justiçaram ele lá, que eu não sinto pena nenhuma. Balearam o maluco lá na rua e boa. Acho pouco, velho. Eu acho que ele era norueguês, eu acho, mas ele tinha ele vivia aqui. Espero que tenha sofrido muito. Mas assim, só para retomar então, a gente tem que fazer um resumão e colocar num balaio de gato aqui, no panorama, todo mundo que se uniu para malhar o monarca. Nós temos aqui a burguesia do bem, né, que escraviza pessoas, temos a extrema-direita e temos a esquerda. Assim, sempre que você vê uma união dessa... Você fala, alguma coisa está errada. Eu acho que alguém tá a reboque de alguém aí. Né? Eu acho que a extrema-direita não é tão inocente quanto a direita não fica a reboque, não. Né? Não. Eles têm um programa claro. Se você se coloca junto com a burguesia em qualquer assunto que seja, a não ser que seja assim, por exemplo, a monarquia oprimindo a burguesia. Aí você realmente você tem numa hipótese dessa, tudo bem. Aí você realmente tem que se colocar ao lado dessa classe, mesmo que contra a vontade, o que aconteceu historicamente, né? A gente falou aqui semana retrasada, né, que
o pessoal se esqueceu da luta de classes. E a luta de classes é uma coisa que muitas vezes a galera considera como meio abstrata, né? Não consegue ver os contornos que ela tem na realidade. E a gente tem que sempre lembrar que o foco da esquerda é ser um movimento em favor da classe trabalhadora. Cancelar o monarca, a gente precisa pensar. O que a gente ganhou com isso aí? O que o trabalhador... O cara tá continuando comendo osso, pô. Não, o Brasil tem problemas gigantescos. Se você ficar... E eu digo mais, hein? Monarca sendo ou não nazista. Exatamente. Não mudou nada. Não mudou nada. Se você proibir um nazista de falar em alto e bom som que ele é nazista, que ele pensa como um nazista, ele simplesmente guarda pra ele e compartilha com os amigos. Isso muda alguma coisa na realidade nacional? Se esses caras um dia tiverem a oportunidade de oprimir a população, de bater em pobre, de bater em negro, de bater em trabalhador, não vai ser a proibição que vai impedir eles de fazer isso. Viu? Eu quero ver esse pessoal aí, os valentão, que contra o monarca é fácil, né? Um rapaz, que ele tá, embora ele seja milionário agora, parece que ele ganhou uns milhões aí saindo da sociedade. Mas ele é um cara assim, não tem defesa. Sim. Né? Eu quero ver a mesma valentia esse povo enfrentar a organização neonazista como a Quadra 88, por exemplo, na rua. Aqueles caras que é maluco que tem em São Paulo, eles ficavam antes naquela região da Praça da Árvore ali. Pô, você não gosta de... Enfrenta os caras lá na rua, pô. Aqueles caras estão direto oprimindo o nordestino. Sim. Lá nas ruas de São Paulo. É que agora eles estão um pouco... Teve um refluxo, né? Sim. Mas atrás do teclado, cara, eu também... O cara é valentão, né? Eu enfrento qualquer um, velho. Eu enfrento até, sei lá, velho, Godzilla. Digitando, fora Godzilla. Fácil pra mim. E eu não tô falando uma coisa abstrata. Por exemplo, o cara ir lá e sair na mão com o cara. Não é isso aí, não. Por exemplo, fazer comitês de autodefesa. Sim. Pro pessoal que é LGBT, por exemplo. Tem lá os caras, os neonazistas vão lá, ou um outro grupo mais radical lá, vão espancar as travestis que estão trabalhando, tal, porque o cara não aceita a existência de pessoas com esse comportamento na sociedade. Pô, cria um comitê de autodefesa, já que você é tão antinazista assim, vai lá defender elas, pô. Isso, larga enfrenta os caras na rua. Larga o Twitter, pô. Faça uma política que preste. Agora cancelar esse cara, o cara só fica lá, ele fica fumando maconha e falando bosta. O que ele faz de tão mal? Não, é que na teoria... Não é, não. Na teoria, como ele tem uma audiência gigantesca, ele estaria fomentando o nazismo. Aí é outro ponto, é a influência. É a influência. A mesma coisa assim, os caras não podem falar nada porque eles influenciam as pessoas. Foi a mesma coisa no caso do Alexandre Pato. Exato. E eu nunca vi uma pessoa chegar para mim e falar assim, olha, de agora em diante eu vou parar de mudar porque o Alexandre Pato... me falou que não é pra fazer isso aí mais. Você cagou porque esse rapaz falou. Ele não sabe nem falar direito, aliás. Não. É um ignorante. É um jogador de futebol. Não, de fato. Não tem... Não há respaldo nesse tipo de raciocínio. A gente acabou não falando sobre a questão das vacinas, mas eu acho muito pertinente a gente pegar e falar um pouco agora. Porque, por exemplo, você me conhece há muito tempo. Eu sou um cara que não gosta de me vacinar, não gosta de agulha. Eu tenho medo dessa porra. Me faz mal. Eu só tomo estritamente se for necessário, como a do coronavírus. A do Covid, porque estava numa pandemia, exato. Tomou, né? Mas a gente trabalhava lá na empresa e constantemente tinha as campanhas de vacinação da gripe. Eu falava, eu quero que se foda a gripe, eu prefiro pegar essa porra aí e passar mal do que me vacinar pra essa merda. E não me vacinei nunca contra a gripe, até hoje. Mas assim, eu tenho muito consciente de que quando eu for um idoso, estiver mais vulnerável, isso vai ser necessário. Eu não vou ter escapatória, a não ser que eu seja um idiota ou que esteja mal informado. Eu preciso fazer isso para manter a minha saúde. Então, assim, eu não vou me vacinar, sou contra mesmo vacinação caso você não tenha nenhuma comorbidade ou seja fudido, no caso da gripe, né, eu tô falando. Não me vacino mesmo. Só que, assim, se tem uma outra pessoa do meu lado e fala eu quero me vacinar, foda-se, vacine-se. Não sou contra em abstrato a vacina. E não vai fazer nenhuma campanha contra isso também. Não, de forma alguma. E no caso do coronavírus, tinha gente da esquerda defendendo que fosse compulsório, que o cidadão tinha que ser obrigado a tomar a vacina. Assim, gente... É um negócio também foda. O grande argumento a vacinação ela não protege apenas você, não é uma coisa só individual, ela é coletiva, a sociedade toda vacinada vai impedir o vírus de circular. Tudo isso é verdade, tudo isso eu concordo. Você precisa mesmo fazer uma campanha firme, forte, para conscientizar a galera. Mas o que não foi feito. Exato. Esse governo não gastou R$1
desde o começo da pandemia, para tirar uma campanha de conscientização. Não, e olha o resultado disso. O cidadão olha uma vacina que foi feita a toque de caixa e fala assim, mas como é que eu vou confiar nisso daí? Ele não sabe, ele não tem informação. Ele não pode tomar uma decisão por falta de informação. Ele se recusa a vacinar, obviamente. E você vai condenar a ignorância do cara, primeiro porque ele não tem acesso à informação, e em segundo lugar vai condenar o cara ou a perder o emprego, ou a perder acesso ao lugar onde ele possa ir, por conta de uma coisa que é um erro do governo, é um erro geral. Porque assim, passou a ser... eu escrevi eu falei do Pato porque eu escrevi um artigo sobre o Alexandre Pato e o negacionismo. O negacionismo virou uma palavra da moda agora. O cidadão é negacionista. Negacionista, se for na etimologia da palavra, é um cara que nega a realidade. Por exemplo, tem um pitbull solto, bravo na frente dele assim. O pessoal fala, corre, sai daí que você vai tomar uma mordida. Ele fala, não tem cachorro nenhum aí. O cachorro esfacela ele. Você é um negacionista. Aí, por exemplo, o Alexandre Pato seria esse negacionista. Ele não é nada. Ele é um jogador, um caralho de um jogador de futebol. Ele é mal informado, como todas as outras pessoas. Ele só é rico. Ele é um rico mal informado. Ele tem muito dinheiro para ser mal informado. Aí fica assim, aquela coisa. O cidadão comum, o cara que pega o ônibus todo dia, ou em São Paulo ele pega metrô, ele pega trens lotados, ele está exposto àquilo lá. Ele não pôde parar na pandemia. O cara que é um pedreiro, o cara que é um operário de fábrica. Porque se ele parasse, ele é demitido, o cara não paga mais o aluguel, ele vai estar lá engrossando o contingente de morador de rua. Esse cara aí para a esquerda é negacionista. Se ele der um pio sobre lockdown, sobre vacina e sobre... Vamos supor, ele acha uma besteira não tirar a máscara para ir lá no boteco tomar uma pinga. Sim. Quando ele está sujeito a todos os dias na estação de metrô com centenas de milhares de pessoas. Cidadão é negacionista. Como assim? O governo, a mais alta patente do governo, estava falando que essa merda era uma gripezinha, que não ia pegar nada. Muitas vezes o cara é um eleitor justamente do Bolsonaro, por ser mais mal informado ainda. O cara falou que é uma gripezinha, ele fala, porra, é uma gripezinha. Viu? O corona é sério, levou muita gente, matou muita gente, está matando ainda, tem variantes, o negócio é perigoso. Sim. Só que o governo tem que tirar a campanha, tem que pôr a mão no bolso, fazer campanha de vacinação, comprar mais vacina ainda, fazer campanha de conscientização. Viu? Eu lembro, quando eu era pequeno, tinha o famoso Zé Gotinha. É verdade. Ia nas escolas, dava lá a vacina. Eu não lembro, nem nas pessoas mais simples que estavam ao meu redor, ninguém era anti-vacina. Sim. Por quê? Porque a campanha de vacinação, de conscientização, era bruta. O nego chegava e esclarecia, falava dos problemas, falava da poliomielite. Muita gente esclarecia. Tinha visto, né? Agora chegar a mais alta corte do país, que é o presidente da República, que a pessoa pode não ser politizada ao ponto de saber que ele é um asno colocado naquela cadeira. O pessoal acredita no presidente da República. O cara chega e fala assim, não, se você for um atleta, se tomar um gole de pinga, aí você mata isso aí. O presidente está falando, pô. O cara liga a televisão, não tem uma campanha. Não, quem fala para ele sobre a vacina... Ele é culpado disso? Quem fala para ele sobre a vacina são os parentes dele, gente que tão mal informada quanto ele. É o cara que levanta todo dia, preocupado se ele vai ter dinheiro para comer, para pagar aluguel, para coisa. Ele vai ter que parar e pensar, não, a esquerda falou que eu sou negacionista, eu vou abrir um livro aqui do Aristóteles para ver o que é isso, eu ver a vida de outro modo. Esse povo aí, criado a leite com pera em banco de universidade, eles não servem nem para jogar fora mais. Olha, no início do século XX, teve uma revolta, que é a revolta da vacina. Até estava pesquisando um pouco para escrever um texto, acabei não escrever nada. Como tudo que eu tenho planejado, eu vou... planejo, faço porra nenhuma. Mas é um episódio interessante porque mostra exatamente a postura do povo diante de uma imposição estatal sem lastro, né? Como foi o caso da revolta da vacina e está sendo agora na questão da Covid. No início, o governo falou assim, olha, a gente precisa... Na época, eu não lembro se era febre amarela ou surto que estava dando. Não era febre amarela. Não, era outra coisa. Bom, era uma doença infecciosa também que estava dando. Tava fudendo a galera, matando muita gente. O governo decidiu que ia vacinar todo mundo como se fosse animal, sabe? Acho que o pessoal não lembra disso. Hã? A revolta da vacina. Qual que era a doença? Febre amarela? Então, era febre amarela mesmo. O governo falou assim, vamos vacinar como se fosse gado. Antigamente, vocês não tomaram. O Oswaldo Cruz era... Era.
Acho que vocês não tomaram essa... todo mundo aqui acho que já tomou a vacina normal, né? Mas antigamente a vacina era igual a do boi. Aquela porra lá era... É um revólver. Era um revólver. Aí o que eles... Era isso aí que ela tomou? Então, pois é, o último da fileira viu o cara lá já tomar o tiro e não podia fazer nada além de chorar. Ele ficava na cadeira lá. E o mais louco é que os caras entravam na tua casa sem permissão, sem porra nenhuma. Invadiam sua privacidade com essa porra desse revólver e davam um tiro em você ali. O povo se revoltou, tinha muito aquela coisa, aí, abstraindo um pouco da questão, tinha muito aquela coisa do pudor, né? Você coloca ali, as primeiras décadas do século, o pessoal não andava de cropped, de mini saia aí, não tinha funk, não tinha nada disso aí. O pessoal tinha muito pudor e tal, vergonha. Era bem conservador. Eles levantavam a saia da mulher, davam um tiro na bunda dela lá. Pô, o marido ficava furioso, porque era um atentado contra a boa família, né? Exato, a população teve que se revoltar contra isso, porra. Os caras foram pra rua, deram tiro no pessoal. Foi uma revolta de grande monta Era um jeito que eles tiveram, bem burguês, aliás, que eles tiveram de coibir a vacina, tanto que eles viram que isso aí se criava muito em Curtiço. Sim. Você pega o livro lá esqueci o nome do cara, chamou Curtiço. Agora eu esqueci, mas acho que é assim. Livro muito bom, você vê que é o convívio muito pouco higiênico nesses cortiços. Mas sabe qual que era a ideia dos caras? Eles iam lá, chutavam o cortiço inteiro, deixavam os caras na rua. Demolia o cortiço, né? Foi na esteira disso que nasceu muito morro no Rio de Janeiro, por exemplo. As favelas são exatamente isso, tirar o pessoal do centro e colocar eles pra... A Luísa Azevedo, que me salvou aqui com o Google. As favelas a origem delas é isso, a galera tirava o pessoal do centro, né, pra higienizar o centro, entre aspas eu tô dizendo, né? E jogavam todos eles na periferia. As periferias são isso. É o lugar onde a burguesia não quer quer dizer, é o lugar onde a burguesia quer a população concentrada e longe dos centros para eles poderem desfrutar do centro da cidade mais facilmente. Política higienista, né? Na geografia tem não sei se é geografia ou na demografia, tem um conceito que chama gentrificação. Exato. Que você vai deixando o centro cada vez mais elitizado e vai jogando o pessoal como se fosse uma força centrípeta. Você joga o cara para a periferia. Tanto que o São Paulo, assim, logo eles vão jogar os caras no meio do mar, porque não vai ter para onde chegar mais, né? A periferia. Eles vão, vai chegar na região do Boimirim lá, colocar um monte de shopping, uma coisa ali, e o pobraiada vai ficando mais para lá. Já é meio assim, eu tava indo pra casa do Luquinha esse tempo atrás. São Paulo é uma coisa assim, você vai lá, você tem uma aula de sociologia, né? Todo dia. Você chega na Paulista, só vê prédio, dinheiro, Ferrari. Você anda uns 20 minutos pra fora. Aquela vez a gente viu uma Ferrari, tinha aquele que o... Qual é o carro brasileiro? Não, é o Panamera. E você entra lá, você fala, tô num país... irreal, cara. Você fez, você fala, meu Deus do céu, outro mundo. Tô num país de primeiro mundo aqui. Pelo menos umas 5 quadras ali, você pode até se enganar. Mas saindo dessas 5 quadras ali, é só pobreza, loucura. São Paulo... Nossa, cara, o Mercadão de São Paulo é uma coisa que eu sempre falo, uma anedota que eu sempre cito. Mas lógico que lá vai ficar meio pra rico, viu? Se não for já. Não, já é. Dentro é. Só que ao redor... Parece que o pobre fica lá fora comendo lixo, né? Eu tava chegando no Mercadão, vi um cesto de lixo se mexendo, falei, nossa, tem alguma coisa ali, né? Eu fui mais pra perto, tinha uma população morando no meio do lixo ali, tá ligado? Eu falei, que é isso, cara? Dentro do bagulho é uma riqueza inacreditável, assim, tudo é muito vultuoso, muita fruta, muita comida, tudo é muito grande, assim. Só que ao redor é só pobreza, cara, é muito triste o Mercadão, cara. E a Praça da Sé é a mesma coisa. A igreja é linda, tal, o estilo gótico, você olha aquela... Você fala, isso aqui é riqueza pura, artística e econômica. Só que dá 7 horas da noite... Já começa a vir os caras que parece que eles estão no além. Não estão, eles moram ali em São Paulo também. Eles começam a se emergir lá. São as travestis, são os caras que vivem... Os punguistas, vivem de pequeno furto e tal. É aquela malta da sociedade que a burguesia não tem para onde deixar os caras. Vira e mexe, eles montam um exercício de morticínio lá, mata os caras e tal, mas não, como tinha levado a cabo pelo delegado Fleury lá, o Esquadrão da Morte, né, que aterrorizava as periferias de São Paulo na década de 70 e tal. Não, é isso mesmo. Bom, mas eu acho que a gente consegue concluir aqui o nosso raciocínio, nossa mensagem, que é de que a liberdade de expressão
é um valor absoluto. Nós estamos aqui na luta para tentar esclarecer a esquerda, pelo menos a parte da nossa audiência, que quer pelo menos um ponto de argumento que vá contra o senso comum, né? Porque, porra, é muito fácil você entrar na onda do que está sendo dito e não raciocinar. Só que assim... É mais simples, você não vai ser xingado por ninguém, você vai na mais esteira boa, você fala assim, pô, estão apontando para aquele, então vamos apontar também e tal. E sem pensar nas consequências que isso vai ter para a própria militância e para a própria... Não só para isso, para o povo também. Porque depois os caras que aguentam são os caras que estão ali na linha de baixo, né, meu? Exatamente. Então, vamos deixar essa mensagem pra galera, vamos raciocinar um pouco mais, tentar pensar com a própria cabeça, não se deixar levar por essas ondas de cancelamento, essas porra aí, tudo... É tudo uma falsidade, esse negócio não vai levar a esquerda a nada, vai, ao contrário, né, vai destruir a esquerda. E a gente tá do lado do Monark, por incrível que pareça, por mais que eu não curta esse cidadão. Também não tenho nenhuma afinidade com ele, nem com as coisas que ele fala. Não, eu vou confessar que eu não era um ouvinte do Flow, né? Mas é força para ele aí. Vamos ver o que traz os próximos episódios aí. Bom, muito obrigado pela audiência e pela atenção e até a próxima, gente. Obrigado pela audiência aí. Fora Bolsonaro. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.